História do Atari 2600, o console mais icônico que já existiu. Bora lá! Coca-Cola foi fundada em 1936, tornou-se uma das marcas mais conhecidas do mundo. Isso, se não for a mais conhecida. É difícil imaginar que existam pessoas que não saibam o que é uma Coca-Cola. Esta marca é sinônimo de comemoração, confraternização, diversão, churrasco, aniversário, festa, balada e por aí vai. Sempre esteve na vida de todo mundo. Posso até estar equivocado nessa informação, mas no início dos anos 80, a marca Atari teria dividido com a Coca-Cola o privilégio de ser uma das marcas mais conhecidas do mundo. A Coca-Cola seria o nome mais popular e conhecido do planeta, e a Atari ocupava o segundo posto. Para você que nasceu depois dos anos 2000, já deve ter escutado falar em Atari, mas nem sabe direito do que se trata. Às vezes até sabe, mas poucos têm a ideia do quão insano, nervoso, inovador, quebrador de paradigmas e conceitos este console foi. Hoje nós vamos falar do que, na minha opinião, foi o produto mais importante e admirado do mundo dos videogames. Muita gente pode até não concordar, apesar de eu achar difícil. Apresento-lhes o totalmente épico Atari 2600, o monstro dos consoles. Vamos conhecê-lo desde seu surgimento até o encerramento deste console que marcou toda uma geração de adolescentes e jovenzinhos, bem como o surgimento de produtos que maravilharam coloridamente as TVs de tubo dos lares dos anos 80. Nos anos 70, as TVs disponíveis no mercado eram preto e branco. Para acompanhar sua limitação, os consoles da primeira geração, no estilo Pong, começavam a brotar sorrateiramente. Apesar de legal e divertido, tudo era meio estranho. Quadradinho, com barulhos engraçados, mas repetitivos e principalmente com cara de... é legal, mas é só isso? Era legal. Era inovador, era surpreendente, mas não surpreendia tanto. Tudo nesses anos era muito novo. Para se ter uma ideia, a internet ainda nem existia e só começaria a dar as caras em 30 de setembro de 1980. Apesar de supostamente o homem já ter ido à Lua, a própria aeronave Columbia só voaria pela primeira vez em 1981. Tudo que se referia à tecnologia ainda era uma novidade. Porém, no campo do entretenimento, as coisas começaram a mudar no final dos anos 70. Entre as diversas empresas que participaram do fornecimento de consoles de primeira geração, do tipo Pong, Atari era uma das pioneiras. Tudo começou em 1972, quando Nolan Bushnell e Ted Dabney fundaram essa empresa. Para começar nossa conversa, o que é Atari? Que nome é esse? A palavra Atari vem da terrinha do Dragon Ball, o Japão. Esta palavra quer dizer fim de jogo, ou algo como checkmate em um jogo de tabuleiro japonês chamado Go. Com sede na Califórnia, na cidade de Sunnyvale, a Atari seria como uma startup, se é que dá para chamar assim, pois este é um termo recente que não existia na época. O setor em que se envolvia a Atari apenas engatinhava e começava a crescer. O ramo dos jogos de fliperama, dos desconhecidos consoles de videogame, bem como dos também ou até mais desconhecidos computadores domésticos. Para se ter uma ideia do que foi essa inovação que estamos falando, se você perguntasse a alguém qual a finalidade de um computador, pouquíssimas pessoas saberiam responder. Muitas não saberiam dizer nem ao menos a que se refere esse nome estranho. Enquanto Nolan cuidava de queimar seus neurônios, maquinando sobre o que criar com sua visão futurista do mundo, do entretenimento doméstico, algo tão bizarro e exótico já pipocava em vários pontos comerciais espalhados pelo mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos. Estamos falando dos já comentados arcades e sua irmã baixinha, conhecida como máquina de fliperama. Para facilitar o entendimento dos mais novos, arcade é uma máquina de fliperama, mas que roda jogos eletrônicos nas telas de tubo semelhantes às utilizadas nas TVs de tubo antiga. Já as máquinas de fliperama propriamente ditas seriam as que possuem uma bolinha de metal que fica passeando e tomando porrada o tempo todo durante o andamento do jogo.
À medida em que o arcade de rua ia se popularizando, uma inexplicável e adormecida vontade de permanecer o dia todo jogando ia despertando no cérebro de todo jovem antenado que sabia dar valor a um divertimento bizarro e até então desconhecido. Primeiramente, utilizando as telas em branco e preto e os já mencionados quadradinhos com barulhos simples, mas engraçados, os arcades da geração Pong abriram as portas para uma inovação que estava por vir, com uma força descomunal. A inovação tecnológica que o final dos anos 70 e início dos anos 80 proporcionaram, com o aparecimento dos tubos de TV coloridos, trouxeram junto um novo conceito de máquina arcade. Eram as máquinas de telas coloridas. Estas possuíam jogos, agora sim, mais complexos, abandonariam os simples quadradinhos móveis e em seu lugar apresentariam figuras coloridas com cenários muito mais bem elaborados, um roteiro e uma história a ser desenrolada. Por mais simples que ainda pudessem ser, evoluíram rapidamente. Essa geração de máquinas fez parte de um mundo de magia, onde a mágica acontecia bem em frente aos olhos do jogador. Aqueles salões abarrotados de máquinas arcade e fliperama só serviam para nutrir o cérebro dos adolescentes de uma vontade incontrolável de jogar aqueles jogos mágicos 24 horas por dia. Era com certeza uma inovação na maneira de se divertir. Muitos títulos de jogos arcade praticamente fizeram a mente da pimpolhada. Space Invaders, Defender, Moon Patrol, Phoenix, Decathlon, Jungle Hunt, Donkey Kong, Pac-Man, Miss Pac-Man, Zaxxon, Galaxian, Centipede, Dig Dug, Quebert e muitos outros. Apesar de divertidos, jogos de fliperama custavam caro. Cada ficha de fliperama comprada daria o direito de se jogar uma partida. Para quem desejava jogar várias, esta era uma ótima forma de torrar todo o seu salário ou sua mesada. Nas residências, após a metade dos anos 70, o mercado doméstico de Pongs, que são os consoles de primeira geração, começavam a entrar em um natural declínio. Já não eram mais uma novidade, eram limitados e não permitiam ao jogador jogar diferentes jogos do que haviam sido programados. Por fim, muitas empresas pirata haviam surgido, fazendo com que uma variedade de marcas diferentes e de baixa qualidade concorressem com as demais empresas do setor. Era o fim dos chamados consoles de primeira geração. Para ocupar esse vácuo, os consoles de segunda geração apareceriam na sequência. Teriam como principal diferencial a possibilidade de trocar seus cartuchos de jogos. Isso era uma inovação, pois não tornaria os proprietários de consoles escravos de poucas unidades de jogos pré-definidos. Apesar de o Atari 2600 ser de longe o mais conhecido console da segunda geração, não foi o primeiro a ser lançado. Antes dele, o Fairchild Channel e o RCA Studio já teriam sido lançados no mercado. O primeiro, valendo-se da inovação de apresentar games de cartucho cambiáveis, fez um sucesso inicial muito grande. Já o modelo RCA, mesmo tendo sido lançado posteriormente, chegaria ao mercado com muitas limitações. Não possuía controles intercambiáveis, bem como uma limitadíssima biblioteca de jogos com poucos títulos. Para piorar, o bichinho ainda gerava imagens em branco e preto. Antes de ser lançado, o Atari 2600 atendia pelo nome de Stella. Durante a fase de projeto, muitos problemas e percalços apareceram até que este console se firmasse como um sucesso no mercado. Tecnicamente, para poder rodar vários jogos diferentes, microprocessadores caríssimos teriam que ser utilizados e o modelo cogitado seria o Motorola 6800. Este fato tornaria o console inviável, pois o alto custo desse componente deveria ser repassado ao consumidor final. Felizmente, futuramente, um novo componente seria apresentado por uma empresa chamada MOS Technology,
Com um valor de algo em torno de 1/10 do custo inicial do primeiro microprocessador, o MOS Technology 6507 acabou sendo a solução final que salvou o projeto. Este feito foi possível graças a um expert em componentes eletrônicos chamado Jay Miner. Foi responsável pelo importantíssimo feito de conseguir vários circuitos em um único chip. Além do problema relacionado ao microprocessador, Nolan Bushnell sofria uma grande pressão devido ao tempo necessário para colocar seu console no mercado. O fato de o console Fairchild Channel já estar à venda e fazendo sucesso colocava uma pressão absurda sobre as costas do idealizador do Atari 2600. Para agilizar o lançamento deste console, um grande investimento deveria ser feito, e um aporte era mais do que necessário. Afinal, toda aquela brincadeira envolvia custos de aproximadamente 100 milhões de dólares. Assim sendo, a solução encontrada para conseguir contornar este problema financeiro foi simplesmente vender a empresa. Por uma bagatela de 28 bilhões de dólares, a Atari seria vendida em 1976 para a Warner Communications. Em 11 de setembro de 1977, o Atari 2600 foi finalmente colocado no mercado. Seu nome foi no início trocado para VCS, que era uma abreviação de Video Computer System. Foram produzidas 800 mil unidades desse console, mas no ano de lançamento, apenas 277 mil foram vendidas. No ano seguinte, o total chegaria a 550 mil unidades. A grande virada nas vendas do Atari 2600 viria impulsionada pelo famoso jogo arcade de nome Space Invaders. Trata-se de um jogo onde vários alienígenas, enfileirados, aproximam-se supostamente do planeta Terra e uma aeronave espacial tem a missão de matá-los um a um. A versão arcade havia sido lançada em 1978 pela famosa Taito, ou Taito, aqui no Brasil, e era um dos jogos mais populares de sua época. Seu sucesso se daria principalmente por dois motivos. Tinha uma jogabilidade simples, porém muito divertida. À medida em que uma fileira de alienígenas ia se aproximando do planeta Terra, um ar contagiante de pressão e um ligeiro desespero tomava conta do jogador. Afinal, quanto mais perto os alienígenas chegavam, mais rápido e difícil ficava atingi-los. Também fez parte desse sucesso o fato de ser um dos primeiros jogos arcade que chegavam com tela colorida, algo raro para aqueles tempos. No momento em que a Atari, de maneira certeira, incluiu sua versão de Space Invaders entre os títulos que faziam parte de sua coleção, Congratulations! Atari 2600 viraria uma febre. Nesse ponto, o Fairchild Channel e o RCA Studio seriam despachados e poucos consoles da segunda geração sobrariam para ainda serem abatidos pelo sucesso do Atari 2600. Produzido pela Emerson Radio Corporation, o Arcadia 2001 possuía gráficos mais bem trabalhados e bonitos do que o Atari, mas sua beleza gráfica não foi suficiente para mantê-lo no páreo. Não teve muitos jogos lançados, chegando a pouco mais do que 50 títulos. Há quem diga que oficialmente tenha chegado a apenas 35 títulos. Seu valor era de 99 doletas e durou apenas 18 meses no mercado. Próximo da lista, Intellivision, produzido pela Mattel. Este sim era um velho conhecido dos brasileiros. Custava significativamente mais caro do que o Atari 2600. Era um console de playboy, para se dizer um português bem claro. Aqui na terrinha do Piniquim não era uma tarefa fácil encontrar amiguinhos que tivessem este console, justamente pelo seu alto preço. Pode-se dizer que foi um herói da resistência, pois o mesmo, após o famoso crash dos videogames, permaneceu no mercado heroicamente até o ano de 1990. Teve seu lançamento em 1979. 125 jogos foram lançados para ele. Também dava pau no Atari 2600 no quesito qualidade gráfica, mas na minha opinião, além do seu alto preço, foi penalizado pelo aspecto plano dos seus controles. Seu joystick não possuía o mesmo direcional semelhante ao das máquinas arcade presente no Atari. Em lugar do pino direcional, tinha um disco cromado, plano, que na boa era muito estranho. Chegou a receber uma segunda versão mais compacta, porém bem menos charmosa. Odyssey
No estrangeiro, era chamado de Odyssey 2, pois era o Odyssey de segunda geração produzido pela Magnavox. O primeiro Odyssey era nada menos do que o primeiro console produzido no planeta. No Brasil, como não haviam lançado o primeiro modelo, este segundo modelo aterrissou, trazido pela Philips e com o nome apenas de Odyssey. Tendo sido lançado no Brasil em 1983, também não foi páreo para o Atari 2600. Seus gráficos, apesar de não serem feios, na minha opinião, eram infantilizados. Talvez este tenha sido um dos motivos que impediu maiores vendas, além de não possuir as poderosas licenças que a Atari tinha para reproduzir, na medida do possível, os cobiçados jogos arcade. Teve versões diferentes lançadas nos Estados Unidos, Europa, Japão e Brasil, muitas delas bem curiosas, e que atualmente se tornaram objeto de desejo de muitos colecionadores. Por fim, poderíamos nem colocar o ColecoVision na lista, porque como era um console que oferecia um desempenho colossal em relação ao Atari 2600 e também seus concorrentes, poderia até ser colocado entre os consoles de terceira geração. Este foi penalizado por ter sido lançado muito tarde e próximo do crash dos videogames, mas era um monstro que tem todo o meu respeito. Dentre os consoles de segunda geração, o Atari 2600 não era o mais potente quando comparado a muitos dos concorrentes. Na realidade, em vários parâmetros, ele ficava atrás até mesmo do Odyssey Magnavox. Possuía uma memória RAM de 128 bytes, frequência de operação de 1,19 MHz, memória ROM com capacidade máxima de 4 KB, uma resolução de 160 por 192 NTSC e 160 por 228 no sistema PAL. Quanto a cores, tinha a capacidade de entregar 128 cores no sistema NTSC e um pouco menos no sistema PAL. Por fim, tinha 2 canais de som. Quanto ao design, ao meu ver, era um console lindo. Mesmo sendo um console com mais de 40 anos de existência, preserva até hoje a sua elegância. Muitos modelos diferentes foram lançados. O primeiro modelo, lançado em 1977, era denominado como Atari VCS 2600 Sunnyvale. Por ter sido fabricado na própria cidade de Sunnyvale, era identificado com o nome da mesma. Possuía a chamada frente de madeira, que na verdade não era de madeira, mas sim uma imitação muito bem acabada. Na parte central do aparelho encontrava-se a entrada de conexão do cartucho. De cada lado do cartucho, 3 botões deslizantes proporcionavam a configuração dos games e do console. O primeiro botão, do lado esquerdo, era destinado a ligar e desligar o aparelho. Logo em seguida, à direita, o botão seletor do tipo de TV, função colorida e preto e branco. Na sequência, seletor de dificuldade do jogo, para usuários do controle esquerdo. Do lado direito do cartucho, igualmente, tínhamos a seletora de dificuldade do jogo para controle fixado no lado direito. Na sequência, seletor do tipo de jogo escolhido, uma vez que muitos cartuchos ofereciam diferentes versões do mesmo jogo que podiam ser escolhidos pelo jogador. Por fim, o último botão era destinado a resetar o jogo. Na parte superior traseira do painel dos botões, existia a conexão de encaixe do controle esquerdo e direito. E ao centro, o encaixe do transformador de potência. No canto esquerdo, existe um cabo que é ligado à famosa caixinha RF, que é ligada à TV. Nosso próximo modelo é semelhante ao primeiro, entretanto teria sido deixado de ser fabricado na Califórnia e passou a ser montado em Hong Kong. Era mais leve, é um pouco menos cobiçado pelos colecionadores. Modelo número 3, 4 chaves ao invés de 6. Neste modelo, os botões dificuldade do jogo foram passados para a parte traseira. Modelo Darth Vader, por sua semelhança com o capacete do vilão bizonho de Star Wars, recebeu este apelido. Não possuía mais a frente de madeira e em seu lugar foi colocado um acabamento de cor preta brilhante. Também tinha 4 botões na parte frontal. Atari Junior ficou menor e mais fino. Possuía 4 botões quadrados na parte superior e um painel cromado na sua face frontal, com uma faixa no estilo cores do arco-íris. Perdeu todo o charme
das versões anteriores e tinha um visual que lembrava muito o Atari 7800 e até mesmo o Atari 5200. Foi lançado em 1986, Atari 2600 Sierra. Sofreu modificações dos botões. Dessa vez, apenas 3 botões frontais eram disponibilizados. Os controles, que anteriormente eram conectados na parte traseira do console, agora não poderiam mais ser desconectados e vinham fixados na parte frontal do mesmo. No Japão, uma versão designada como Atari 2800 foi lançada. Possuía um visual semelhante ao futuro Atari 7800, que era uma versão mais moderna que viria a ser lançada anos depois. Seu controle também era diferente do utilizado nos modelos 2600. Era um joystick mais parecido com o controle do modelo Atari Gemini do fabricante Coleco. Por falar em Gemini, o que não faltou foram clones do Atari 2600. O próprio Coleco Gemini era um clone produzido pelo fabricante do ColecoVision, mas destinado a jogos do próprio Atari. Era um modelo pequeno e muito bonito. Tinha muita qualidade e um controle muito bem construído com um ótimo acabamento. Era um clone de respeito. Muitos outros clones de diferentes fabricantes foram produzidos. O mais famoso deles foi o Dactar. Em termos de qualidade, era possível perceber uma ligeira queda em relação ao Atari 2600 original. Tinha um visual parecido com o Atari, mas com um jeito de clone. Perdia feio para o clone de respeito da Coleco. O seu joystick também não batia de frente com o original da Atari. Fabricantes como CCE, Dynavision, Dismark e Microdigital também tiveram um clone para chamar de seu. Na real, a festa se tornou tão open bar que era clone clonando clone. Na terrinha do Tio Sam, a rede de lojas de departamentos Sears teve autorização da Atari para fabricar sua própria versão do console. Eram vendidos na própria loja de departamentos e ajudou a turbinar as vendas deste aparelho. No Brasil, os consoles originais Atari chegaram em setembro de 1983, trazidos pela Polivox. O sistema NTSC original dos consoles americanos não era compatível com o PAL-M utilizado no Brasil. Muitas modificações foram necessárias para adequá-los à terrinha Tupiniquim. Devido a isso, muitos problemas iniciais ocorreram. Porém, sua reputação como um ótimo produto não foi afetada. Sua embalagem era menor do que a embalagem americana e possuía a marca Polivox estampada em letras grandes. Da mesma forma como o console americano vinha com 2 joysticks parrudos que eram a prova de molecada e ficava horas jogando sem parar. Na realidade, os controles originais do Atari 2600 eram muito bons. Esses controladores só viriam a arregar estruturalmente com a chegada do famoso jogo Decathlon, que era uma cópia, até que bem feita, do famoso game de fliperama que tinha o mesmo nome. Nesse jogo, para fazer o personagem correr em várias competições olímpicas, o pino controlador tinha que ser freneticamente jogado da esquerda para a direita e assim sucessivamente. Quanto mais rápido essa movimentação ocorresse para ambos os lados, mais o atleta na tela tinha sucesso. Foi um ótimo jogo, muito aguardado pela molecada, mas fez a festa das assistências técnicas que passaram a receber solicitações de reparo de controles a todo momento. Fazia parte da gama de controles desse console um controle chamado Pedal. Possuía no lugar do pino direcional um tipo de direção que rodava para ambos os lados. Poucos jogos eram disponibilizados para esse controlador. Na real, não era um controle divertido. A galera nem curtia. A febre desencadeada por esse console era resultado de muitas ações bem-sucedidas. No que diz respeito ao marketing da Atari, foi simplesmente um dos melhores já criados para um console até os dias de hoje. O modelo de cartucho original da Atari era simplesmente perfeito. Com um formato quadrado e arredondado nas bordas, era compacto e muitos dos títulos possuíam uma label na sua parte frontal que era digna de obras de arte. Seus desenhos eram simplesmente lindos. Não tinha como ver um cartucho original Atari e não ter vontade de enfiá-lo dentro do console para ver o que tinha dentro.
Suas gravuras atraíam os jogadores de uma forma impressionante. Essas mesmas perfeições artísticas eram transferidas para todo o material de marketing, indo desde a estampa das embalagens até pôster publicitário. O Atari 2600 era anunciado como seu melhor inimigo, e de fato era. As imagens de marketing desse produto reforçavam a união familiar. Apesar de ser algo clichê, naquela época não era, pois para que fosse clichê, o videogame já deveria existir, e isso nunca tinha acontecido. Não era clichê. O videogame era uma novidade. Nem o cachorro ficava de fora. Esse videogame conseguiu a façanha de tornar alguns de seus títulos lendas. Mesmo antes de chegarem ao Brasil, alguns títulos conseguiram atiçar a ansiedade de crianças e adolescentes que aguardavam a chegada desses cartuchos nas locadoras. Entre os títulos de jogos que tiveram esse poder, o jogo Cru foi um dos mais aguardados. E quando definitivamente chegou às locadoras, não decepcionou. Tratava-se de um jogo criado em cima de um filme já consagrado naqueles tempos. Nesse jogo, o cavaleiro lutava contra o mal para salvar o seu amor. Este talvez tenha sido o título mais aguardado pelos pequenos gamers daqueles tempos. Pelo menos isso foi o que ocorreu no Brasil. Com o passar dos anos, outros fabricantes de jogos para Atari 2600 entrariam nesse ramo buscando lucrar em um setor que só crescia. Activision, Coleco, Sega e até mesmo Nintendo participariam dessa brincadeira. Activision teria ficado muito famosa com a qualidade dos jogos produzidos por ela. Eram muitos sucessos, todos insanos. River Raid, Pitfall, Enduro, Decathlon, Grand Prix, Hero, Sequest, Chopper Command, entre outros. Assim como muitos jogos de qualidade foram abastecendo a biblioteca de jogos da Atari, uma grande quantidade de produtoras contribuíram para que também a qualidade dos jogos gradativamente começassem a declinar. Aos poucos, o mercado foi sendo abastecido de títulos de jogos de péssima qualidade. Até mesmo a própria Warner, que era a nova proprietária da Atari, após comprá-la durante a fase de lançamento do Atari 2600, teve a façanha de contribuir para a queda de qualidade. Em 1982, o filme E.T., o Extraterrestre, de Steven Spielberg, seria lançado. Este não era um filme comum, era uma revelação na maneira de se fazer um filme. Era considerado como um dos mais importantes filmes lançados no mundo dos cinemas, sendo responsável por transformar Steven Spielberg em um dos mais importantes diretores de Hollywood. Tratava-se de uma história envolvendo um garotinho que encontrava um extraterrestre e o teria levado para casa. Daí para frente, toda a história se desenrolaria em cima dessa amizade. Ganhou a atenção e admiração de crianças e adultos do mundo todo, de uma forma rara de se ver. Era mais do que apropriado aproveitar este raro momento cinematográfico em unir o útil ao agradável. O filme mais comentado da época precisava urgentemente de um jogo no também mais comentado console de videogame daqueles tempos. O Natal se aproximava e a Warner queria um jogo do ET para que o Papai Noel pudesse fazer a alegria da pimpolhada jogadora de Atari na esfera terrestre. Só tinha um problema: o tempo. Este jogo deveria ser lançado no Natal de 1982, porém, até metade deste ano, as tratativas de direitos autorais e toda a burocracia que envolvia a liberação deste filme para que se tornasse um jogo demoraram para ser desembaraçadas. Resultado: o desenvolvedor teve apenas algumas semanas para criá-lo do zero até a chegada nas prateleiras. Fala-se que algo em torno de 5 semanas foi o tempo de produção desse game. O resultado foi simplesmente um fiasco de proporções épicas. Simplesmente, o jogo era um show de horrores no quesito jogabilidade. O seu visual até jogava a favor, mas ninguém conseguia saber o que era necessário fazer para jogar esse jogo. Ele era péssimo, era um fiasco total. ET é por muitos considerado como o pior jogo de videogame já produzido até hoje. Existem piores, mas ele era ruim. Com o fiasco do jogo ET, uma quantidade absurda desse jogo foi produzida, mas não foi vendida. Encalhou. A solução adotada para desovar os jogos viraria o símbolo máximo para representar o que foi o Crash. Todos esses jogos simplesmente
foram enterrados e descartados de uma forma totalmente antiética, anti-reciclagem e agressiva ao meio ambiente. Não se sabe ao certo a quantidade de jogos que foram descartados e enterrados desta maneira, mas uma coisa é fato, tornou o jogo ET imortal pelo seu aspecto mais negativo. Infelizmente, este fiasco extraterrestre não era apenas um erro de percurso em uma rota bem planejada. O jogo ET era apenas a ponta do iceberg de um Armagedon devastador que já há tempos vinha ganhando força e não hesitaria em rapidamente demonstrar sua capacidade destrutiva. Tratava-se de uma bolha nesse setor de consoles de videogame que estava prestes a estourar. E estourou. Foi o evento chamado Crash dos videogames. De repente, toda aquela euforia que há anos envolvia a mente dos jovens, crianças e adolescentes sumiu. E não por acaso, mas com muitos motivos óbvios. O sucesso dos consoles fez com que muitos aparelhos fossem vendidos, de todas as marcas. Junto a isso, uma grande quantidade de consoles clone de Atari eram produzidos e colocados no mercado por diferentes fabricantes. Logicamente, se eram clones, provavelmente teriam uma qualidade duvidosa. Se clones da Atari eram fabricados, por que não produzir também uma quantidade enorme de jogos ruins que tinham uma única finalidade de gerar lucro sem se preocupar com a satisfação do consumidor? Pois bem, isto é o que foi feito. Em resumo, um número inflado de fabricantes de todo tipo de console, fabricantes criando jogos terríveis, uma ressaca de uma época de intensa euforia, um consumismo desenfreado, consumidores frustrados com tanto dinheiro gasto e tantos jogos ruins, produtos de péssima qualidade. Essa parada da produção desenfreada de jogos sem controle foi tão louca que até jogos adultos circularam em meio à criançada. Naquela época não existia internet, todos eram muito mais ingênuos e o impacto era no mínimo muito mais surpreendente. Aproximadamente meia dúzia de títulos foram produzidos e colocados no mercado. Sinceramente, eles eram até divertidos. Basta procurá-los pela internet. Infelizmente, devido às regras, não posso colocá-los neste vídeo. As tragédias que afetariam a Atari dali para frente teriam muitos outros capítulos desastrosos. Seu sucessor, o Atari 5200, conseguiu a façanha de possuir um dos piores controles de videogame já produzidos até a atualidade. Além de estranho, ele quebrava. Todos quebravam. Seu sucessor, o Atari 7800, perdeu o bonde, tomou um vareio do Nintendinho. Por incrível que pareça, o início do Crash se daria em uma data próxima à chegada do Atari 2600 no Brasil. Muita gente já possuía o console gringo, que era na maioria das vezes trazidos por familiares e amigos de viagens ao exterior. Como tudo no Brasil tem uma tendência de acontecer tempos depois do que acontece nos Estados Unidos, bizonhamente, enquanto eles estavam começando a deixar de se divertir, nós estávamos justamente começando a se divertir. Entre os anos de 1982 e 1983, a internet não existia, nem na imaginação das pessoas. Isto fez com que o Crash no Brasil fosse quase imperceptível. O que os olhos não veem, o coração não sente. Muitas das qualidades negativas do Crash no Brasil foram sentidas em uma intensidade muito menor do que aconteceu no estrangeiro. Assim, terminava tristemente a história do surgimento do console, que na minha opinião foi o maior mito já criado. Seu triste fim foi apenas um detalhe comparado com sua revolução no mundo do entretenimento. Certamente, muito marmanjo até hoje considera o Natal em que ganhou o seu Atari pela primeira vez como sendo o melhor Natal de suas vidas. Vendeu quase 28 milhões de unidades no mundo todo. Pac-Man foi o título de jogo que mais vendeu, 7 milhões de unidades. O sucesso do Atari 2600 foi tão grande que até hoje várias versões no estilo retrô foram lançadas, e foram muitas, aproximadamente 15 versões. Em 2020, os atuais donos da marca Atari lançaram um novo console, mas isso é assunto para um outro vídeo. No ano de 2022, a Atari completou 50 anos.